Hoje o nosso papo é sobre uma das síndromes mais desafiadoras e, sem dúvida, uma das mais comuns no pronto-socorro e na UTI, a insuficiência respiratória aguda, ou IRPA. A ideia aqui é construir um raciocínio clínico bem sólido, sabe? Desde aquele primeiro contato com o paciente com falta de ar até as estratégias mais avançadas de manejo, como na síndrome do desconforto respiratório agudo. Vamos juntos montar esse quebra-cabeça que é fundamental tanto para a prática do dia a dia quanto para as provas de residência. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai seguir uma progressão bem lógica. Primeiro, vamos diferenciar o sintoma, a dispneia, da síndrome, a IRPA. Depois, a gente mergulha na fisiopatologia e na classificação, que são a base de tudo. Daí partimos para a avaliação na emergência, as estratégias de manejo ventilatório, com foco especial na SDR, e fechamos com o prognóstico e aqueles pontos-chave que salvam a gente na prática. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira grande armadilha clínica que a gente precisa desmontar é essa ideia de que dispneia é igual a insuficiência respiratória. Nem todo paciente que chega falando "tô com falta de ar" está, de fato, em falência respiratória. E olha, acertar esse diagnóstico de cara é o que pode mudar completamente o desfecho do caso. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta é um sonoro não. Dispneia é uma sensação, é o que o paciente sente. É subjetivo. Já a insuficiência respiratória aguda é uma síndrome, um diagnóstico objetivo que a gente faz com base em evidências de que a troca gasosa está ruim ou de que o esforço para respirar está tão grande que é insustentável. Confundir os dois leva a erros diagnósticos bem sérios. E para ilustrar isso, nada melhor que um caso clínico. Imagina a cena na emergência. Chega uma paciente jovem, super ansiosa, respirando rápido, com uma frequência de 30. O primeiro pensamento é problema respiratório. Só que aí os sinais vitais começam a contar uma história diferente. Saturação de 100%, hemodinâmica estável. O tempo de enchimento capilar um pouquinho aumentado ali em 3 segundos é uma pista sutil. O diagnóstico final? Cetoacidose diabética. Aquela respiração rápida era uma respiração de Kussmaul, uma tentativa desesperada do corpo para compensar uma acidose metabólica gravíssima. Não era uma falha do pulmão. Isso mostra que a IRPA precisa de mais do que só dispneia. Ela exige prova de que a troca de gases foi para o espaço. Beleza, entendido esse desafio diagnóstico inicial, vamos agora para a ciência por trás de tudo. Entender a fisiopatologia é o que nos permite classificar a IRPA e, a partir daí, escolher o tratamento certo. É aqui que a gente sai do sintoma e entra de cabeça nos mecanismos da doença. A gasometria arterial é a nossa bússola aqui. É ela que nos permite dividir a IRPA em 2 grandes grupos. A tipo 1, ou hipoxêmica, é basicamente uma falha na oxigenação. O pulmão não consegue passar o oxigênio para o sangue, mas a ventilação, ou seja, a limpeza do CO2, está normal ou até aumentada. Já a tipo 2, a hipercápnica, é uma falha na ventilação. O problema é a incapacidade de jogar o CO2 para fora e ele acaba se acumulando. Um detalhe importante: a hipoxemia pode acontecer nos 2 tipos, mas o grande divisor de águas, o que define o jogo, é o nível de PaCO2. Para a gente refinar ainda mais o diagnóstico, principalmente na IARPA tipo 1, a gente usa uma ferramenta super elegante, o gradiente alveolo arterial de oxigênio. De forma simples, ele nos conta se o problema da falta de oxigênio está no pulmão mesmo, lá na barreira de troca, ou se é por alguma causa fora dele. Se o gradiente está alto, isso sugere que o oxigênio até chega no alvéolo, mas não consegue passar para o sangue. Isso aponta direto para uma doença dentro do pulmão. O cálculo pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é bem lógico. Primeiro a gente estima quanto oxigênio tem no alvéolo, a PaO2, usando a equação do gás alveolar. Depois a gente subtrai o oxigênio que a gente mediu no sangue, a PaO2 da gasometria, o resultado é o gradiente. Para saber se ele está alterado, a gente compara com o que seria esperado para a idade daquele paciente. Por exemplo, um paciente de 60 anos, com uma PaO2 de 70 e PaCO2 de 40, vai ter um gradiente calculado de quase 30. O esperado para a idade dele seria 19, ou seja, está bem aumentado, o que nos diz que o problema está na troca gasosa pulmonar. E aqui nesse slide, a gente vê onde a mágica acontece. Se o gradiente está normal, a causa da hipoxemia é de fora do pulmão, tipo uma hipoventilação por intoxicação por opioide, e isso melhora fácil com um pouco de oxigênio. Agora, se o gradiente está aumentado, o problema é pulmonar. E aqui tem outra divisão importante. No distúrbio V/Q, como num TEP, o oxigênio ainda ajuda. Mas no shunt o sangue passa por alvéolos que simplesmente não ventilam.
Pensa num alvéolo cheio de pus na pneumonia. É como uma ponte quebrada. Não adianta mandar mais carros, que são o oxigênio, porque eles não vão conseguir atravessar. O resultado, uma hipoxemia refratária que não melhora nem com o oxigênio a 100%. Com essa base fisiopatológica toda na cabeça, vamos voltar para a trincheira, a sala de emergência. Aqui, o jogo é outro. A avaliação tem que ser rápida, objetiva e focada em descobrir a gravidade e a causa da IRPA, para a gente poder agir imediatamente. A avaliação começa no momento em que a gente bate o olho no paciente. Taquipneia é quase regra. O aumento do trabalho respiratório, com aquelas tiragens, uso do pescoço para respirar, tudo isso é um sinal claro de que a pessoa está sofrendo. E tem um sinal que a gente não pode ignorar de jeito nenhum, o batimento de asa de nariz. Ele indica um esforço extremo e muitas vezes que o paciente está prestes a cansar. E claro, alterações neurológicas, como agitação ou sonolência, são bandeiras vermelhas para hipoxemia ou acúmulo de CO2. Na emergência moderna, o padrão ouro para investigar a causa da IARPA de forma rápida é o ultrassom à beira-leito, o POCUS, usando o protocolo Blue. Em menos de 3 minutos, com uma precisão de mais de 90%, a gente consegue diferenciar edema pulmonar, pneumonia, TEP, pneumotórax, tudo isso ali do lado do paciente sem precisar levar uma pessoa instável para fazer raio-x, ou pior ainda, tomografia. É uma ferramenta que mudou o jogo. Certo. Uma vez que a gente diagnosticou a IRP e tem uma ideia da causa, o tratamento começa para ontem. O pilar do manejo é restaurar a troca gasosa, seja com suplemento de oxigênio ou com suporte ventilatório, invasivo ou não. A escolha do dispositivo de oxigênio vai depender da gravidade da hipoxemia. O catéter nasal é para os casos mais leves. A máscara de Venturi é a nossa escolha quando a gente precisa de uma FO2 precisa, como nos pacientes com DPOC que retém CO2. Agora, a máscara com reservatório não reinalante é a nossa arma para IARPA grave, quando a gente suspeita de um shunt importante e precisa dar o máximo de oxigênio possível antes de pensar em algo mais invasivo. A ventilação não invasiva, a VNI, é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem. Ela pode literalmente evitar uma intubação e todas as suas complicações. As duas indicações que têm mais evidência científica são o DPOC exacerbado, para ajudar a lavar o CO2 e corrigir a acidose, e o edema agudo de pulmão, onde a pressão positiva ajuda a empurrar o líquido para fora do alvéolo. Mas atenção, é fundamental saber quando não usar. Paciente que precisa ser intubado agora, que está com um nível de consciência baixo ou que está instável hemodinamicamente, para esses, a VNI só atrasa o tratamento definitivo e aumenta o risco. Agora uma pérola clínica. O que fazer com aquele paciente hipoxêmico, super agitado, que arranca a máscara de oxigênio e não deixa a gente pré-oxigenar antes de intubar? Se a gente ceda com uma droga que deprime a respiração, ele pode parar de respirar de vez. A estratégia elegante aqui é a intubação com sequência atrasada. A gente usa ketamina. Ela acalma a agitação do paciente, mas, e aqui está o pulo do gato, ela preserva o drive respiratório. Isso permite que ele continue respirando sozinho, enquanto a gente bota a máscara com oxigênio a 100%. O objetivo aqui não é só oxigenar, é desnitrogenar. A gente quer lavar o nitrogênio do pulmão e encher de oxigênio, criando uma reserva para aguentar o tempo de apneia da intubação. Muito bem, agora vamos aprofundar na forma mais temida de RPE hipoxêmica, a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SDRA. Ela nada mais é do que uma lesão inflamatória difusa e aguda dos pulmões que leva a um quadro de hipoxemia severa e muito difícil de tratar. O diagnóstico da SDR é clínico e a gente usa os critérios de Berlim para isso. São 4 pilares. Primeiro, o tempo. Tem que ser agudo até 1 semana depois de um insulto, como uma sepse. Segundo, a imagem, aquele clássico pulmão branco dos 2 lados. Terceiro, a origem do edema. Não pode ser por causa de falha do coração. E por último, o grau de hipoxemia, medido pela relação PaO2/FO2, com o paciente já recebendo uma PEP de pelo menos 5. E um detalhe, a principal causa de SDR, que não começa no pulmão, é a pancreatite aguda grave, por causa da tempestade inflamatória que ela causa no corpo todo. E este gráfico, infelizmente, mostra a realidade sombria da SDR. A mortalidade é altíssima e vai aumentando conforme a gravidade da hipoxemia. Na forma leve, já estamos falando de 27%. Na forma grave, com uma relação PaO2/FO2 menor que 100, a mortalidade beira os 50%. Isso só reforça o quanto a gente precisa ser agressivo e seguir as melhores evidências no tratamento. O tratamento da SDRA tem pilares muito bem definidos. O principal deles é a ventilação mecânica protetora.
A lógica é, não vamos adicionar mais lesão a um pulmão que já está sofrendo. Então a gente usa volumes de ar baixos para não esticar demais os alvéolos e mantém a pressão de platô abaixo de 30. A gente ajusta a PEP para abrir os alvéolos que colapsaram. Nos casos graves, colocar o paciente de bruços à posição prona é uma manobra que salva vidas. E para os casos que não respondem a nada disso, ainda temos a ECMO, a oxigenação por membrana extracorpórea. E para finalizar, vamos falar sobre o que acontece depois da fase aguda. O manejo da IARPAI e da SDRA não acaba quando o paciente tem alta da UTI. As complicações e as sequelas a longo prazo são gigantes e precisam da nossa atenção. É isso que define o verdadeiro sucesso do nosso tratamento. Durante a internação, os riscos são o barotrauma, que é a lesão pelo ventilador, as infecções hospitalares e a falência de outros órgãos. Mas a jornada continua. Os sobreviventes encaram a chamada síndrome pós-UTI. Isso inclui fibrose pulmonar, com dificuldade para respirar para o resto da vida, uma fraqueza muscular severa e um impacto neurocognitivo e psicológico profundo, com muita ansiedade, depressão e até transtorno de estresse pós-traumático. Então, para a gente fechar e levar para casa, o que é que não dá para esquecer de jeito nenhum? Primeiro, a diferença entre AP tipo 1 e tipo 2. Segundo, usar o gradiente A para investigar a hipoxemia. Terceiro, as indicações clássicas de VNI. E quarto, dominar os critérios de Berlim para SDRA e, principalmente, aplicar a ventilação protetora nesses pacientes, com volume baixo e pressão controlada. Isso não é negociável, nem na prática, nem nas provas. E para fechar, eu deixo uma reflexão. Com toda a tecnologia da terapia intensiva, mais e mais pacientes sobrevivem a doenças gravíssimas como a SDRA. Mas, a que custo? As sequelas físicas, cognitivas e emocionais podem ser devastadoras. E isso nos força a pensar além da mortalidade. Como é que a gente pode não só salvar a vida, mas garantir que essa vida que foi salva tenha qualidade? Essa pergunta redefine o que é sucesso na medicina intensiva e nos desafia a olhar para o paciente como um todo, muito, mas muito além da alta do hospital.